Continuando lá na página 355. Vocês já ouviram falar de desequilíbrio ambiental? Desequilíbrio ecológico? Então, no vídeo anterior, a gente falou das relações alimentares e falamos também do ecossistema, das cadeias alimentares presentes em cada ecossistema, né? Dos tipos de seres vivos presentes no ecossistema, que são os produtores e os consumidores. Mas, infelizmente, essas cadeias elas também podem entrar em equilíbrio. E é isso que a gente vai conhecer agora. Lá na 355, nós temos a seguinte HQ, eu vou ler para vocês. Se os seres vivos dependem tanto uns dos outros, o desaparecimento de uma espécie pode afetar muitas outras, não é? Acredito que sim. Será que os humanos têm alguma coisa a ver com isso? Essa é uma boa pergunta. Então, nós, humanos, temos sim tudo a ver com isso. Por quê? Porque as condições ambientais estão lá, intactas. O que o ser humano faz? Se mete no meio, desmata, constrói estradas, constrói casas, e aí vai carregando e vai dizimando toda a população presente ali, que já existia, né? As espécies presentes ali. Então, muitas espécies vão começando a entrar em extinção, ou seja, vão começando a diminuir e vão começando a não se reproduzir mais. Quando uma espécie para de entrar em processo reprodutivo, ela, obviamente, vai parar de deixar descendentes. Ou seja, um dia ela entra em extinção de fato e aí pode correr o risco dessa espécie nunca mais aparecer na Terra. As poluições também são fatores muito determinantes para destruir, para desequilibrar, né, determinados ambientes. Que tipo de poluição pode ser essa? Poluição atmosférica, pode ser poluição terrestre, lixo mesmo, entendeu? Esses fatores. Vamos lá. Na 356, nós vamos perceber um jogo presente lá. Só que esse jogo não é feito para se jogar sozinho, a menos que seja online. Não vai ser possível jogar esse jogo online. Então eu vou pular esse jogo para quando a gente voltar, e vocês vão me lembrar isso, para quando a gente voltar, vocês me cobrarem esse jogo para a gente fazer em turma, tá? Na sala de aula. Vamos lá para 359, ok? Página 359. Vamos lá. Em 1900, alcateias do parque de Yellowstone, no estado de, Estados Unidos, foram exterminadas pela caça e com isso o número de alces, né, a presa de lobos, aumentou. Em 1995, os lobos do Canadá foram levados para lá para matar os alces, que estavam destruindo a vegetação, o que causou também grande erosão do solo. Com a volta dos lobos, os alces diminuíram em número, a vegetação se regenerou e muitos animais, como castores, ratos silvestres, patos e outras aves, voltaram a viver na região. Até os cursos dos rios se modificaram com a regeneração da floresta. Eu, tia Raquel, então, morro de peninha de ver um bicho se alimentando do outro. Mas acontece que, assim, Deus faz as coisas certinhas, né? Isso tudo contribui para o equilíbrio ecológico. Se uma espécie para de se alimentar da outra, o normal é essa espécie crescer demasiadamente. E toda espécie também tem um prós, né, e um contra. E neste caso aqui, está exemplificando que os alces, porque eles cresceram muito, se reproduziram muito, eles começaram a destruir todas as plantações. Ou seja, começaram a afetar outra espécie presente. Houve um desequilíbrio. Então, colocaram lobos do Canadá para que eles se alimentassem de alguns alces e equilibrassem a população de alces. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí outras espécies começaram a aparecer para viver ali naquele local também, porque os alces tinham dominado. Entenderam? A alcateia, como vocês sabem, é um grupo de lobos. Nos ecossistemas existem muitas cadeias alimentares que se relacionam entre si e formam uma rede ou teia alimentar.
Essa teia se forma porque cada ser, em geral, não se alimenta de apenas uma espécie de plâncton animal. Cada animal pode ser predador e presa de vários animais. Predador quando ele caça, né? Quando ele está caçando outro animal. E presa quando ele é a caça de outro animal. Uma aranha, por exemplo, alimenta-se de vários insetos e às vezes até de animais um pouco maiores, como lagartixas, peixes e filhotes de pássaros. Ao mesmo tempo, ela serve de alimento para diversas espécies de pássaros, lagartos, sapos, rãs e escorpiões. Então, relembrando, predador é o animal que mata outro animal e presa é o animal que é caçado por um animal. Responder a página 360, colocando o nome desses animais aí. Ah, outra coisa, nesta página a gente tem uma teia alimentar. Aí você vai me perguntar, tia, o que é cadeia alimentar e teia alimentar? Cadeia alimentar a gente explica é uma só. Na teia alimentar são várias cadeias que estão entrelaçadas. Como vocês podem perceber aqui, a planta é alimento para outros tipos de animais. E aí são várias cadeias que estão entrelaçadas. O último retângulo lá em cima, que é o retângulo preto, eu vou pedir para vocês colocarem lá já imediatamente a palavra decompositores. Decomposição é onde termina a cadeia alimentar. Por quê? Como eu disse lá no início do capítulo, os seres vivos eles têm um ciclo em que eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Morreu ainda continua sendo alimento de outros animais, né? De outros seres vivos, que são os decompositores que vão decompor matéria orgânica morta. Que tipo de decompositores são esses? São os fungos e as bactérias, ok? Página 362, a gente tem um item muito importante para falar, ainda mais agora com a liberação de N agrotóxicos. O uso indiscriminado de inseticidas provoca desequilíbrio nas cadeias alimentares. E diversas outras consequências, como a intoxicação de seres que vivem ao redor das plantações e a propagação de doenças como câncer. As leis sobre o uso de agrotóxicos, que incluem não só os inseticidas, mas também os produtos para controles de ácaros, fungos, plantas daninhas e roedores, têm sido discutidas amplamente no Brasil e no mundo. Se vocês pesquisarem isso aí, vocês vão chegar à conclusão que, infelizmente, nós tivemos a liberação de muitos agrotóxicos para serem usados. Isso chega à mesa da gente, né? Chega à mesa da gente e é indiscutível que vai nos fazer mal. Na página 363, o filme Rei Leão, não sei se vocês viram, a live action, eu fui ver com meu filho, porque eu sou apaixonada por esses filmes, tá? Ela vai abordar de forma, assim, divertida, carinhosa, né? As relações entre os seres vivos de um determinado ecossistema, de um determinado bioma, na verdade, vocês vão chegar lá nessa parte do bioma, que são as savanas africanas, e as relações entre as cadeias alimentares. É muito bacana da gente entender como isso funciona no desenho, no filme, né? A gente fica até, sente menos agressividade nas coisas do que a gente vê a realidade, um leão comendo outra presa, né? Isso eu ainda tenho um pouco de peninha da outra presa. E de repente podemos até marcar para quando voltarmos a assistir o Rei Leão juntos, tá bom? Sei que todo mundo já assistiu, mas a gente assiste de novo. Responder 364... 365, 366, 367, que são atividades finais. Todas as atividades até a página 371. Na página 371, a gente tem um relembrando, que são aqueles esquemas que terminam nos capítulos e que explicam de forma muito resumida aquilo que a gente viu. Então, vocês vão preencher essa cadeia alimentar com as palavrinhas que estão aqui, tá? Consumidor primário, produtor, decompositor e consumidor secundário. E vocês vão perceber realmente o que foi aprendido nesse capítulo, tá bom, galera? Então, vou colocar um vídeo anexo sobre a fotossíntese, que eu falei para vocês que iria colocar. E todo o capítulo de ciências é para ser respondido. Tenham calma, a gente está estudando um capítulo por dia, mas na próxima semana nós vamos revisar esse capítulo, vamos corrigir esse capítulo passo a passo,
todo mundo vai conseguir entender. Voltem os vídeos quantas vezes acharem necessário e vamos que vamos, né? Porque a vida tem que continuar. O próximo vídeo, correção do teste de ciências. Correção comentada do teste de ciências, tá bom, galera? Beijo, fiquem na paz.